Olá! Nesse vídeo falaremos sobre algumas definições importantes de uma onda. Então, vamos apresentar essas definições utilizando uma onda em uma corda. Então, essa corda ela está presa em uma extremidade e na outra está presa, a pessoa está segurando. E essa corda está esticada. Então, essa pessoa ela começa a oscilar a mão. Então, ela fica aqui oscilando. No momento em que oscila, a mão se torna uma fonte que fica oscilando, exatamente como as oscilações que a gente estudou nos vídeos passados. Só que agora, o que acontece? Se cria uma perturbação e essa perturbação ela se propaga, então gera uma onda nessa corda. Então agora vamos dar uma paralisada no tempo. Paralisamos, então esse aqui ficou o formato da corda. Então a mão está oscilando, esse ficou o formato da corda e vamos definir algumas questões. Primeiro ponto que a gente vai definir é esses pontos de máximo, esse pico, é chamado da crista da onda. Então a crista, isso aqui é uma crista. Isso aqui, esse outro ponto de pico é uma crista. Esse ponto de máximo é uma crista. O ponto de mínimo é um vale. Então isso aqui é um vale. Opa, bem aqui. Este aqui é um vale. Então o ponto de mínimo é o vale. O ponto de máximo é uma crista. Então a distância que vai da crista até o ponto de equilíbrio, que é o meio do caminho entre a crista e o vale, é o ponto médio. Então esse ponto da crista até o seu ponto de equilíbrio é chamado de amplitude. A amplitude ela é a metade do caminho da distância entre a crista e o vale se a corda ela não tiver um amortecimento. Então, porque essa distância vai ser igual a essa distância. Então, isso aqui também é a amplitude. Então, isso aqui é uma amplitude. Essa aqui de P até P1 é a amplitude também. Então, é o ponto de máximo até o ponto de equilíbrio. Mesma coisa aqui, ou do ponto de mínimo até o ponto de equilíbrio. É a amplitude. Então, a gente vai usar muito esses conceitos de crista, de vale e a amplitude da onda. Um outro ponto importante é o seguinte. Então, nós vimos que a mão ela se tornou um oscilador. Então, fica oscilando. Vamos pegar um ponto qualquer da corda. Então, esse ponto que nós escolhemos aqui, ele também vai ficar oscilando, tal como a mão. Ele oscila também. Então, é como se ele reproduzisse o movimento que a mão está realizando. Vamos apresentar nessa simulação essas ideias aqui. Então, eu vou colocar aqui e oscilar. Vamos oscilar aqui, ela está oscilando. Vou aumentar um pouquinho essa amplitude para ficar mais fácil para a gente ver. Então está aqui a onda. E vou deixar ela mais lenta para facilitar a nossa observação. Está aqui a onda. Então, vamos paralisá-la no tempo. Paralisei aqui, aqui está a onda. Aonde está a amplitude? A amplitude vai estar aqui, Deixa eu pegar aqui a amplitude. Vamos tirar essa régua daqui para não ficar uma... Olha aqui, aonde está a amplitude. Então, do seu ponto de equilíbrio até o ponto de máximo. Então, está aqui. É 1 centímetro. Então, aqui, 1 centímetro.
Onde que está o vale? O vale está bem aqui, ó. Aqui tem um vale, aqui tem um vale. A crista, aqui tem uma crista, aqui tem uma crista. A amplitude. Vamos observar o movimento oscilatório. Olha o movimento oscilatório aqui, ó. Esse aqui é o movimento oscilatório. Então ele está oscilando. Ele é uma fonte de perturbação e aqui está a perturbação se propagando. Então vou dar um pause. Olha só, vamos observar esse ponto verde aqui. Ele vai reproduzir exatamente esse movimento, ó. Ele só não está igual, ele não está em fase, né? Porque a onda ela se propaga. Mas olha, ele segue o mesmo caminho, ó. Então se esse foi até ali em cima, aqui também está indo se não houver o amortecimento. Tudo bem? Então, já apresentamos os conceitos de crista, de vale e de amplitude.